Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela, eu sou terapeuta cristã. Estou aqui para estudar com vocês a palavra de Deus. E eu estava meditando, Deus tocou no meu coração de falar sobre Abacuque. Abacuque que estava passando por uma situação de muita violência no período de Judá, onde os babilônios estavam destruindo. E ele começou a questionar aquela situação. Por que eles estavam vivendo tudo aquilo? Por que de tanta maldade? Por que de tanta violência? E nós nos perguntamos por quê? Por que Deus? Por que dessa situação? Por que estamos passando por esse momento difícil, tão conturbado? Isso faz parte, né, da nossa vida, seja com a gente ou seja com um ente querido, um amigo, e nos questionamos. Isso é realmente normal diante do que estamos vivendo, né? E Abacuque, ele também teve momentos de dúvida, de questionamento, mas ele permaneceu. Ele decidiu confiar em Deus, que apesar de tudo, ele sabia que Deus é fiel. E foi ele que fala, né? O justo viverá pela fé. E é verdade. Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se temos Deus do nosso lado, se confiamos no caráter dele, e paramos para analisar, porque nada é em vão, tudo existe um motivo quando estamos na presença de Deus, quando colocamos a nossa vida, né, para que ele nos conduza. Precisamos confiar que se estamos passando por uma situação, pela permissão, é porque tem um motivo. Aí Abacuque ele mudou. Ao invés de ele se questionar, né? Na verdade, questionar Deus. Por que Deus? Ele mudou a pergunta. Para que Deus? Querendo dizer o que Deus quer nos ensinar com essa situação. Na época, o que Deus queria ensinar para ele, para o seu povo ali, no reino de Judá, sofrendo tanto. Mas Deus, ele nos disciplina, ele nos causa algumas tribulações, para que a gente possa aprender, para que muitas vezes a gente possa se voltar para ele. E nós, seres humanos, às vezes a gente tem que aprender na dor, na maioria das vezes. Posso falar por mim. E eu creio que vocês vão se identificar também. Sempre que estamos passando por uma prova, por uma luta, a gente busca mais a Deus. A gente se volta mais para Ele. A gente quer uma resposta, a gente ora mais. E isso que Deus permite que aconteça algumas coisas em nossas vidas. Para que a gente possa refletir também, para que a gente possa entender e aprender com aquela situação, por mais que seja difícil, e é difícil. A nossa vida, ela sempre, né, vamos viver de altos e baixos, mas se a gente começar a olhar por outro ângulo, porque é isso que Deus ele quer nos ensinar, mas sabendo que o justo ele viverá pela fé, e que no final todos aqueles que confiarem em Deus, no final, nós venceremos. Ele promete na palavra dele. E é isso que aconteceu com Abacuque. Ele mudou, né, o questionamento. E ele se colocou na posição de fé. Né? E essa situação aumentou a fé dele. E a confiança também. E é essa lição que Deus ele quer nos ensinar, para que a gente realmente possa se voltar para Ele, independente das circunstâncias. Que o nosso espírito permaneça firme nele, que o nosso olhar permaneça firme nele.
E é muito lindo, né? Eu vou até ler aqui para vocês uma passagem, Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê frutos, mesmo que não haja alimentos nos campos, eu me alegrarei em ti. É muito lindo, né? Porque não é as circunstâncias que definem a nossa alegria, a nossa paz, mas é a confiança de que no final, com Deus, nós venceremos. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Se eu não me engano, é Romanos 8,37. E está escrito na palavra de Deus, tudo que está escrito vai se cumprir, porque Ele é fiel. Então essa é a reflexão, é o estudo de hoje, e que possamos aprender juntos, porque Deus ele só quer nos ensinar, e para que a gente permaneça firme nele. E como eu disse, eu sou terapeuta cristã, e se vocês estão passando por alguma dificuldade, seja com transtornos mentais, depressão, crise de ansiedade, problemas em relacionamentos, casamento, eu me coloco à disposição para que, se você tem interesse de conhecer meu trabalho, se você quer algum atendimento, entre em contato comigo, está aqui na descrição, como eu disse, e assim podemos conversar. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneça com vocês. Amém!